Mais uma vez, boa noite. Hoje nós, como foi falado no início, nós vamos dar continuidade à série de mensagens que a gente tem trabalhado aqui na igreja, no livro de Hebreus. E hoje nós vamos iniciar pensando sobre o texto de Hebreus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 13. Mas antes de fato de iniciarmos no texto, eu quero trazer aqui à sua mente, e você também que não estava no último domingo, trazer para você aqui um pouco do que nós conversamos, trazer aqui um resumo para você, para que a gente então continue na mesma linha de raciocínio do autor dessa carta. E o texto que nós vamos pensar hoje é um texto que, dentro da teologia reformada calvinista, ele é um texto muito caro, é um texto muito importante no que diz respeito, de fato, ao seu conteúdo e ao que ele traz ao nosso coração. Então, pensando um pouco aqui no domingo passado, vou resumir aqui para você 3 pontos do que nós concluímos sobre a última pregação. Primeira questão é que nós pensamos sobre a ideia de você desconfiar de si mesmo, desconfiar do seu próprio coração, de você desconfiar dos desejos do seu coração, e você direcionar então os desejos e as intenções para Cristo Jesus. Desconfie do seu coração e confiem em Cristo Jesus. Segunda coisa que nós pensamos foi sobre a ideia de vigiar e exortar o seu próprio coração todos os dias. Então perceba, é uma desconfiança que crê em Jesus e ao mesmo tempo é uma desconfiança que conduz você a constantemente vigiar e exortar o seu próprio coração. E para isso você vai utilizar os meios de graça que a palavra de Deus nos dá. Você vai utilizar a oração, você irá utilizar a escritura, você vai utilizar a comunidade a qual você faz parte, para experimentar de fato e de verdade essa fé perseverante na esperança de Cristo Jesus. Desconfie de si mesmo, confie em Cristo, vigie e exorte seu coração. E por último, nós pensamos sobre a ideia de exortar o seu irmão com amor. É a ideia de você encorajar as pessoas próximas a você a permanecerem em Cristo Jesus. E ao permanecerem em Cristo Jesus, esses irmãos irão deixar de lado as suas preferências, os seus pecados, os seus sofrimentos em prol da cruz de Cristo. Basicamente isso foi o que nós pensamos aqui, desenvolvemos na última mensagem, na última pregação dessa série. E a ideia que nós vamos pensar hoje, ela continua nessa mesma linha de raciocínio. E para isso eu quero trazer à sua mente o que Calvino fala sobre a ideia do autor desse texto. Calvino diz: a preocupação do escritor é provar qual é o ofício de Cristo. Quando o autor de Hebreus escreve essa carta, ele não tem o objetivo de convencer esses irmãos que estão recebendo essa carta, de convencê-los de que Jesus de fato é o Rei, de que Jesus de fato é o Senhor, de que Jesus ele é a revelação de Deus. O autor da carta não tem o objetivo de convencer esses irmãos que estão recebendo essa carta dessas coisas. Porque esses irmãos que receberam essa carta, eles já acreditavam nisso. Para eles isso não era uma dúvida, de que Jesus é o Rei, de que Jesus é o Senhor, de que o Evangelho é a verdade. O problema deles era outro. O problema daqueles irmãos era que, embora eles acreditassem no Evangelho, eles não estavam experimentando todas as vantagens que o Evangelho trazia para a vida deles.
Embora eles acreditassem no Evangelho, eles não estavam experimentando de fato e de verdade o que Jesus Cristo traz à vida daquele que crê nele. E a partir disso, então, eu quero pensar com você sobre a ideia e o tema da mensagem hoje. É a feira da alma e o sabor da Escritura. Existe uma feira que a nossa alma precisa fazer. Existe um sabor que nós precisamos sentir. Então, antes de entrarmos no texto, eu quero orar com você, porque como o texto é longo, enquanto nós vamos lendo ele, então eu quero fazer algumas observações. Mas antes de entrarmos, eu quero então que você feche seus olhos, baixe sua cabeça. Então nós vamos orar ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque a tua palavra está diante de nós, a tua palavra que penetra no nosso coração e transforma. Mas nada disso é possível, Senhor Deus. Nenhuma transformação será possível se o teu Santo Espírito não operar lá em nosso coração. Que em nome de Jesus, aqui nesse tempo, Deus, o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor converta o nosso coração. Que o Senhor nos faça amar a tua palavra. E que o teu nome, antes de qualquer outro, seja glorificado aqui entre nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, volte então os seus olhos para o texto. Hebreus capítulo 4, nós vamos pensar do versículo 1 ao versículo 13. Observe que a primeira palavra do capítulo 4, portanto, ela já envolve uma necessidade de nós entendermos o que vem antes desse texto. Porque o que o autor vai desenvolver a partir disso aqui é uma ideia que ele já vem desenvolvendo desde o capítulo 3. Então, quais são as principais ideias que o autor traz ao nosso coração no texto anterior a esse? Eu quero então destacar duas delas aqui. A primeira ideia é que o autor deixa muito claro que nós nos tornamos participantes de Cristo se de fato nós confiamos nele. Observe, nós nos tornamos participantes de Cristo se de fato confiamos nele. Não há outra forma de tornarmos participantes de Cristo Jesus que não pela fé. Apenas pela fé nós nos tornamos participantes de Cristo. E o segundo ponto que o autor também trata antes desse texto aqui é a ideia de que ali no Antigo Testamento o povo de Deus, ele foi libertado do Egito e eles receberam uma promessa. Eles receberam a promessa de que eles seria dada a eles a terra prometida. Mas o problema é que esses irmãos que saíram do Egito e que receberam essa promessa, eles não entraram na terra prometida. Porque eles não creram na promessa do Senhor. Então observe que o texto aí que vem anterior, ele basicamente traz ao nosso coração que o fato do povo israelita ter sido libertado do Egito, e mesmo esse mesmo povo tendo ouvido a voz de Deus, essas duas coisas não são garantias de que eles entrariam na terra prometida. O fato deles serem libertos do Egito e o fato deles terem ouvido a voz de Deus falando a promessa, não era garantia de que eles entrariam na terra prometida. A rebelião, o pecado e a desobediência desse povo tinha raízes na incredulidade. Observe, o povo ele não entra, embora tenha ouvido a palavra de Deus, embora tenham sido libertados do Egito, eles não entram porque eles não creram na promessa do Senhor. E por não crerem na promessa do Senhor, o Senhor garantiu que a geração que não creu peregrinasse no deserto
durante 40 anos. E por isso eles não entram na terra prometida. Porque eles não creram na promessa de Deus. Então observe que, depois disso, tendo entendido isso, o autor entra então no texto. E ele diz assim, olha aí e acompanhe comigo. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Então observe, enquanto que para os israelitas, povo judeu, o descanso era a terra prometida, para nós hoje, povo de Deus, a terra prometida são os novos céus e a nova terra. Porque entenda que a terra prometida para os judeus, ela era um símbolo do descanso divino. A terra prometida era um símbolo do descanso divino. Os novos céus e a nova terra são a substância desse símbolo. Enquanto que a terra prometida não tinha significado em si mesma, mas a terra prometida, ela apontava para novos céus e nova terra. Então, mais uma vez, enquanto que a terra prometida era só um símbolo, os novos céus e a nova terra são de fato e de verdade a substância e o descanso eterno do Senhor. Tendo isso em vista, observe mais uma vez aqui a linha de raciocínio do autor. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, qual descanso? Novos céus e nova terra. Tenhamos cuidado. Em outras traduções a gente poderia entender como tenha medo, tema, tenha terror, para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Alcançar o quê? Alcançar a promessa. Observe que a ideia do autor aqui é, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. E como foi que o povo deixou de alcançar a promessa? Por causa da incredulidade. Como é que nós deixamos de alcançar a promessa do descanso eterno do Senhor? Por meio da incredulidade do nosso coração. Porque nós não cremos e por isso nós não alcançamos. E o autor então desenvolve, versículo 2, acompanhe comigo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Então observe, eles receberam a boa nova. O povo israelita recebeu a boa nova, a promessa do Messias que viria. Da mesma forma nós recebemos a boa nova também. Mas a palavra que eles ouviram, não que? Não que? Não lhes trouxe proveito. Por quê? Porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Eles ouvem a promessa, ouvem a palavra, mas ela não tem nenhum proveito para eles, porque eles não creem nela. Embora a palavra de Deus tenha sido proclamada por Moisés, o povo não tem nenhum proveito, porque esse povo não crê. E por isso eles não entram na terra prometida. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Observe aqui o pressuposto do autor. A ideia dele é, nós cremos, ok. Se nós cremos, nós entramos no descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Observe que a ideia de possuir a terra de Canaã, a ideia de possuir a terra prometida no Antigo Testamento, é uma antecipação, não a realização final do descanso para o povo de Deus.
Observe que aquele povo, embora tenha ouvido que a terra prometida seria dada a eles, e por causa da falta de fé, eles não entram nessa terra, o significado dessa terra é de que há ainda um descanso final para o povo de Deus. Portanto, no início do versículo 3 ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, observe isso muito bem, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então observe, resta alguns entrarem naquele descanso, porque aqueles outros, por causa da desobediência, não entraram. Versículo 7. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Sabe o que é que o autor está dizendo aqui? Não façam a mesma coisa que aquele povo fez. Hoje, se ouvirem a sua voz, se ouvirem o Senhor falando sobre a promessa, não endureçam o coração. Exerçam a fé que anteriormente foi rejeitada. Exerçam a fé que o povo lá no Antigo Testamento rejeitou. Fé na promessa. No versículo 8, então, ele continua e diz: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, e aqui observe, Josué, ele foi a pessoa que conduziu o povo de Deus à terra prometida. Moisés recebe a promessa, fala ao povo, o povo é incrédulo, não crê nessa promessa. Por não crer na promessa, o Senhor os castiga, fazendo com que eles peregrinem no deserto durante 40 anos. Para que então, depois de peregrinar 40 anos, toda essa geração que não creu morresse, então seus filhos entrassem na terra prometida. E quem conduziu eles foi Josué. Josué foi quem entrou. Então observe o texto aqui. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. A ideia aqui é, se de fato Josué, se de fato a terra prometida fosse o destino final daqueles irmãos, e que se de fato a terra prometida só significasse ela, não significasse novos céus e nova terra, por que então, muito tempo depois, falaria de outro dia? Porque esse trecho que nós lemos, essa parte onde diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Esse aqui é um salmo que você pode encontrar lá no Salmo 95, que Davi escreve 400 anos depois de Israel ter entrado em Canaã. Então observe, se a terra que Josué guiou o povo tivesse cumprido exatamente a promessa do descanso divino, as advertências do Salmo para a geração de Davi seriam sem sentido. Se Josué entra na terra prometida, depois de 400 anos, Davi diz que existe um outro dia, um outro descanso. Se de fato
a entrada de Josué na terra prometida fosse o significado final, 400 anos depois, Davi não falaria novamente que existe outro dia, que existe outro descanso. Observe então o versículo 9. Tendo isso em vista, portanto, o que é que resta? Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Perceba, a ideia da celebração do dia do descanso final aguarda o povo de Deus. Chegará o dia em que Cristo Jesus virá de uma vez por todas, e nós descansaremos de uma vez por todas com Ele nos novos céus e nova terra. Mas hoje, nós já podemos experimentar esse descanso eterno, por meio de Cristo Jesus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Isso aqui a gente percebe que é uma clara referência ao descanso que Deus fala lá na criação. Por isso perceba que o dia de descanso é um símbolo do descanso eterno. O dia de descanso, ele é um símbolo da substância que nós teremos plenamente nos novos céus e na nova terra. Portanto, durante o tempo de nossa vida aqui na terra, nós celebramos o dia do Senhor, exatamente como um pedacinho do céu. Compreendemos apenas parcialmente o que o dia do Senhor envolve, porque nós, enquanto ainda em corpo de pecado, não conseguimos experimentar plenamente tudo que esse dia poderia nos dar. Mas esse dia é um dia que, pela graça do Senhor, nós já podemos e devemos experimentá-los como um símbolo do que será plenamente. Porque na vida por vir nós experimentaremos plenamente o dia do Senhor, pois então teremos entrado em um descanso que é eterno. E de uma vez por todas teremos a substância. Observe então como ele continua no versículo 11. Tendo isso em vista, entendendo essas coisas, portanto, esforcemo-nos com diligência, se interesse por isso com muita seriedade, de forma ativa, se mova. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Qual é o exemplo de desobediência? Os judeus que não creram na promessa. Portanto, a ideia aqui é que devemos crer no descanso que virá em Cristo Jesus. Mas é um descanso que já é real hoje por meio do mesmo Cristo Jesus. Portanto, a ideia de esforcemo-nos por entrar naquele descanso envolve fazer a vontade de Cristo e obedecer a sua lei. Por quê? Porque a lei, ela é pura, ela é boa, ela é graça. Por isso nós podemos experimentá-las hoje. A partir disso, então, tendo em vista que nós temos, a partir da palavra do Senhor, um entendimento de que nós temos sim um dia de descanso, para experimentarmos hoje enquanto vida, mas um dia que aponta para os novos céus e nova terra. A partir disso, então, eu quero pensar sobre algumas questões que são importantes para a gente. É certo que Jesus é o Senhor do dia do descanso. Jesus é o Senhor. Se Jesus é o Senhor do dia do descanso, então Ele
decide qual dia. Não nós. Não a nossa vontade. Mas o Senhor decide. E Ele decide qual é o domingo. Observe comigo o que tem lá em Gênesis capítulo 2, versículos 2 a 3. Diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o quê? E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Observe que a palavra aí, descanso, no nosso português, no hebraico ela significa Shabá, que numa tradução direta para o português a gente poderia falar que é sábado. Mas a ideia de Shabá não é necessariamente de um dia em si. A ideia de Shabá é a ideia de um descanso da própria alma. Não significa que é um dia em si, mas que é um significado, é o dia de descanso. E esse dia de descanso, então, o Senhor diz que Ele o santificou. Então, observe, Deus, Ele descansa da sua obra da criação. Mas Ele continua trabalhando na sua obra de sustentação. Vocês devem concordar comigo. Se Deus cria todas as coisas e não continua na sua obra de sustentar todas as coisas que foram criadas, todas as coisas que foram criadas simplesmente desapareceriam. Portanto, Deus continua a trabalhar. Mas Ele descansa da sua obra de criação. Então, observe que a ideia de descanso não é simplesmente que Deus, Ele estirou suas pernas e descansou, como nós fazemos. A ideia de descanso é uma ideia de paz. É uma ideia de satisfação. Indo um pouco para frente agora, nós vimos na criação, agora observe lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, o que a palavra do Senhor nos diz, quando Moisés está ali falando sobre os 10 mandamentos. Diz assim: lembre-se do dia de sábado, lembre-se aqui, Shabá, descanso. Para o quê? O santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, Ele faz o quê? Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Observe que o que foi falado lá na criação é reafirmado na lei do Senhor. E essa lei que é dada ao seu povo, e essa lei que não foi abolida em Cristo, mas ela foi cumprida em Cristo e reafirmada para nós. Portanto, entenda que a lei do Senhor, a lei moral do Senhor, ela não está inválida. Portanto, se nós lemos aí em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, que Deus nos chama a guardar o dia de descanso, isso vale hoje ainda. Nós devemos guardar o dia de descanso, porque a lei é graça, ela é como um trilho que guia nosso coração. No entanto, no Novo Testamento nós percebemos algumas questões. Observe em Atos capítulo 20, versículo 7. No que? No primeiro dia da semana. O que acontece? Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Agora observe o texto de 1 Coríntios 16, 2. O que é que diz? No primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. E vai juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Quais são aqui os dias
que o texto cita que o povo se reunia? Qual? Primeiro dia da semana. Domingo. Jesus morreu em que dia? Sexta. Ele ressuscitou em que dia? Domingo. Os cristãos começaram a celebrar e experimentar o dia do Senhor no domingo, porque o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. E porque o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, do descanso. Observe o que a Confissão de Westminster, lá no capítulo 11, parágrafo 7, fala. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia, a que ele está se referindo ao dia do Senhor, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo, como sábado cristão. Perceba que a ideia aqui de sábado é exatamente a ideia de descanso. Portanto, o que a confissão está dizendo para a gente é que a partir da vinda de Cristo, o dia de descanso se tornou domingo. E observe que durante toda a história da Escritura, o dia de descanso sempre teve um significado em Cristo Jesus. Coloca aí a figura. Observe que antes da vinda de Cristo, qual era o dia da semana que era o dia do Senhor? No sábado. Por quê? Porque aqueles irmãos, eles viviam esperando na promessa do Cristo que viria. Na promessa do Cristo que viria. Era no sábado. Para nós hoje, Cristo já veio e ressuscitou no domingo. Então nós vivemos e experimentamos o dia do Senhor no dia da sua ressurreição, aguardando de uma vez por todas a vida com Ele nos novos céus e na nova terra. Então não há dúvida para nós crermos que o dia do Senhor é o dia que o Senhor Jesus estabeleceu e não o que nós achamos. E o dia que Ele estabeleceu foi o domingo. Observe também que se Jesus é o Senhor do dia do descanso, então Ele decide para que serve o dia. Não somos nós que dizemos para que serve o dia, mas o Senhor do dia é que diz para que serve esse dia. E Ele diz que esse dia é para o santificar. Observe comigo o que o Joseph Pippa fala sobre o dia do Senhor. Ele fala o seguinte: a guarda do dia do Senhor não deve ser uma atitude fria, ritualística, realizada por nós. Algumas vezes nós pensamos, puxa, quando vai chegar amanhã? Se você começar a entender o privilégio que é o domingo como dia de feira da alma, ele tornar-se-á o seu dia favorito, mais esperado que a sexta-feira, mais feliz que o dia em que você nasceu e mais repousante que as suas férias. Observe que a figura que o autor usa aqui, que o Joseph Pippa usa, é a ideia de uma feira da alma. E essa ideia de feira da alma, ele traz exatamente dos puritanos, do século 17, 18, onde eles viviam numa sociedade onde a feira local, ela era central para a vida ser desenvolvida. Então, todos os dias você precisava ir na feira, comprar tudo que você tinha que comprar, para que durante a semana você tivesse aquilo que era necessário para você ter na sua casa. Observe que a figura e a ideia que ele usa aqui é a mesma. É a ideia de que o dia do Senhor, ele é o dia de feira da nossa alma. Porque a nossa alma, ela precisa sim, de forma muito profunda, fazer uma feira espiritual. De tal forma que, se nós de fato entendermos
que o domingo é o dia de feira da alma, ele se tornará o nosso dia favorito. O domingo será mais esperado que a sexta-feira. Já pensou isso? O domingo será um dia mais feliz do que o dia que você nasceu. E para um dia ser melhor que as nossas férias, ele tem que ser muito bom. Observe que a palavra do Senhor, ela nos chama de forma muito profunda a experimentar uma alegria, um prazer que diz respeito aos céus, e é um deixar de lado os prazeres terrenos, não tem para onde correr. Mais uma vez, observe comigo o que diz a confissão, a nossa confissão. Este sábado, entenda que sábado como domingo, este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, e observe, tendo devidamente preparado seus corações, e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia, um dia de descanso, um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Observe o quanto de coisa prática a confissão que nós subscrevemos e entendemos que a fiel interpretação da palavra de Deus traz. Muitas vezes o domingo é o dia onde nós colocamos tudo que nós não conseguimos fazer na semana. E ele deixa de se tornar o dia do Senhor na nossa vida, embora ele seja independentemente de mim e de você. Nós não experimentamos as vantagens que temos em Cristo Jesus. E você que é pai ou mãe, seu desafio aqui é maior ainda, porque as suas crianças, elas aprendem mais com o que você faz do que com o que você fala. Não estou dizendo aqui que você tem que falar errado e fazer certo, mas elas observam você mais do que ouvem suas palavras. Então talvez a pergunta que você precise se fazer é: o que é que eu tenho feito no domingo com elas? O que é que o meu domingo tem que mostra para ela que ele é melhor que a sexta-feira? Que mostra para ela que é melhor do que as férias dela? O que é que tem no domingo que mostra para os meus filhos o que é que ela deve mais desejar na face dessa terra? Isso é um desafio, mas é o que nós precisamos fazer. Então pense comigo, se Jesus é o Senhor do dia do descanso, então nós cremos que a palavra dele é melhor que nossas opiniões. Observe o que Isaías fala lá no capítulo 58, de forma muito profunda. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então que? Então vocês terão no Senhor a fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. A nossa tristeza, nossa profunda tristeza só existe, meus irmãos, porque nós não guardamos o dia do Senhor. Porque eu e você não santificamos devidamente o dia do Senhor. Porque a palavra é clara. Se vocês guardarem devidamente o meu dia, vocês terão no Senhor fonte de sua alegria. Se vocês guardarem o meu dia
Não é qualquer pessoa, mas é o Senhor que fará cavalgar sobre os altos da terra. E é o Senhor que nos sustentará com a herança de Jacó, não outra pessoa. Caminhando então para o final. Se de fato Jesus é o Senhor do dia do descanso, então só é possível saborear este dia por meio da fé. Existe um dia que é o domingo. Existe uma forma que é de santificar. Existem opiniões que são nossas, mas que não valem nada, porque o que importa é a palavra de Deus. Mas se nós tivermos tudo isso, mas não tivermos a fé em Cristo, tudo isso vai terra abaixo, porque isso são obras humanas, se nós não tivermos fé em Cristo. Joseph Pipa novamente coloca da seguinte forma: é somente quando confiamos em Cristo para o perdão dos nossos pecados e pela graça de obedecer que começamos a santificar o dia do Senhor. Não existe outra forma de eu e você começarmos a santificar o domingo como dia do Senhor, senão crendo que Cristo Jesus de fato é a promessa do Senhor. Se nós não crermos que Jesus é o significado sim da terra prometida, se nós não crermos que Jesus sim é aquele que nós encontraremos, se nós não crermos que Jesus nos resgatou hoje, nós não temos como guardar o dia de descanso, porque só é possível guardá-lo por meio da fé em Cristo Jesus. Lembre mais uma vez que a ideia de descanso não é uma ideia de inatividade, de que você ficará parado, mas a ideia de descanso é uma ideia de que você estará em paz. Qual outro lugar, senão Jesus, que nós encontramos de fato a paz? Então observe, o dia do Senhor, o domingo, ele aponta para Ele, para Cristo. E em Cristo, e não em outra pessoa, nós vivemos e experimentamos esse dia. E nós temos hoje em dia um problema muito sério quando falamos sobre o dia do Senhor. Observe o que esse texto fala aí na tela. Como Deus detesta a obediência legalista, sem fé, considerando isso uma hipocrisia. Observe, o que é uma obediência legalista sem fé? É quando nós começamos a fazer uma lista de pode e não pode. É quando nós começamos a dizer o que pode ser ou não pode ser, baseado na nossa própria razão e não na Escritura. E quando até fazemos o que nos é requerido, mas não cremos em Cristo como aquele que fez plenamente de forma perfeita, tudo isso, como tem aí, é hipocrisia. Ao mesmo tempo, também ele considera a boa vontade sem obediência como profanação. Então a ideia de simplesmente dizer assim, não, mas o Senhor tem um dia, mas esse dia sou eu que escolho. Esse dia eu faço como eu quiser. Isso é profanação, porque a palavra do Senhor traz claramente para nós como nós devemos viver e quando nós devemos fazer. O Deus Todo-Poderoso não é servido por metades, porque Ele criou e redimiu o homem completo. Então, meu querido, não adianta, você é chamado sim a guardar e santificar o dia do Senhor. Mas tudo isso, sem olhar para Cristo, é pura hipocrisia. Jesus é o significado do dia de descanso, do dia do Senhor. E Jesus é aquele pelo qual você e eu devemos viver e experimentar o dia do Senhor, da forma que Ele disse que nós devemos sim experimentar. Então, ao mesmo tempo que Cristo faz de forma perfeita, pela fé, nós fazemos também de forma perfeita em Cristo. Mas não apenas isso, nós somos chamados também
a obedecer a palavra do Senhor e a fazer o que Cristo fez, que foi santificar da melhor forma que nós podemos, por meio da fé nele, o dia do Senhor. Então o texto ele vai andando um pouco mais no versículo 12. E observe que de forma muito curiosa o autor, ele finaliza falando sobre a ideia de dia do Senhor, de descanso eterno e tudo mais. No versículo 12 ele começa já argumentando o motivo pelo qual nós devemos fazer isso. Ele diz, porque a palavra de Deus, nós devemos guardar o dia do Senhor, porque a palavra de Deus é viva. Observe, a palavra de Deus ela não está morta, mas ela exige alguma resposta de nós e nos comunica hoje. Ela é viva e eficaz. E a palavra original aqui para eficaz é uma palavra derivada de energia. Então observe, a palavra de Deus ela é energizante no que diz respeito aos seus efeitos. Sabe o que é isso? Quando você coloca o dedo na tomada, o que é que acontece? Choque, né? Mas é só no dedo? É no corpo todo. Portanto, quando a palavra diz que ela é viva e eficaz, a ideia é que quando ela penetra, ela nos toma por completo. E essa mesma palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Diferentemente dos judeus, que não tiveram fé na palavra e na promessa anunciada e por isso não entraram no descanso eterno. Nós somos chamados hoje a crer em Cristo Jesus. Nós somos chamados hoje a aguardar o dia do Senhor como um dia, um pedaço do céu que nós experimentaremos no futuro. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra, a autoridade da palavra de Deus é chamada de forma muito profunda para estabelecer para nós a relação entre fé em Cristo e descanso. Ok, Danilo. Agora eu quero avançar na minha relação com Jesus. Agora eu quero, de fato e de verdade, experimentar esse evangelho que eu já creio. Primeira coisa, santifique o dia do Senhor com fé. Com fé em Cristo, aguardando o descanso eterno. Lembre-se, meu querido, que Jesus, ele é a redenção. Que apenas em Cristo nós temos salvação. E muitas vezes nós vivemos como se, por exemplo, o nosso trabalho fosse o que de fato traz redenção para nós. Como se fosse de fato necessário eu trabalhar no dia do Senhor. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes, e isso acontece constantemente, muitas vezes nós justificamos os nossos pecados por causa de idolatrias a virtudes. Normalmente, no dia do Senhor, quando nós profanamos Ele, a primeira coisa que nós falamos é: eu estava trabalhando, eu estava com a família, eu estava cansado. Observe que nós precisamos colocar as virtudes nos seus devidos lugares. Elas têm seu lugar. Mas a palavra do Senhor também tem o seu devido lugar. Portanto, o que é que eu faço no domingo? Dedique tempo de oração individual em casa e na igreja. Quanto tempo você ora em casa no domingo? Quanto tempo você ora aqui na igreja no domingo? Sozinho. Quanto tempo você ora no sábado pelo culto do domingo? Quanto tempo no próprio sábado você pensa em como será o domingo? Dedique tempo também no domingo
em comunhão com os irmãos. A gente sabe muito bem que tem gente que chega na igreja, você vê assim, quando você olha de novo, sumiu. Irmãos, guardar o dia de descanso pela fé em Cristo também envolve estar com o corpo de Cristo. E de forma muito mais clara e profunda, esteja presente no culto público. Todas as decisões sobre a sua agenda do domingo devem ser subservientes ao culto. Sabe como é isso? Durante o trabalho, durante a semana de trabalho, se você vai marcar qualquer coisa com qualquer pessoa, você vai perguntar para ela qual é o horário livre que ela tem. E ela provavelmente dirá a você um horário diferente do que ela trabalha. Porque todas as coisas dos nossos dias da semana são subservientes ao nosso horário de trabalho. Eu não estou dizendo que isso está errado. O que eu estou dizendo é, no domingo, os nossos horários devem ser subservientes ao culto. Segunda coisa, obedeça a lei do Senhor. Obedeça o quarto mandamento que o Senhor nos dá. Lembre-se que assim como aquele povo israelita não entrou no descanso porque não creram, nós também precisamos crer em Jesus Cristo como aquele que é o nosso descanso. Nós precisamos crer nele para não andarmos em desobediência voluntária. Lembre-se do que Isaías fala e das bênçãos que envolve o dia do Senhor. Isaías diz: então vocês terão no Senhor a fonte de sua alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. Lembre-se dos prazeres que a sua alma precisa experimentar no dia do Senhor. Prazeres que coisas desse mundo não vão dar nunca. Tempos de oração que você terá com o Senhor, que você terá com os irmãos. Tire esse dia para ler livros que dizem respeito à própria palavra do Senhor. Meus amados, nós somos muito ignorantes no que diz respeito à palavra de Deus. Nós sabemos muito pouco. Como diz um amigo meu, tem muito livro bom para pouca vida. E nós gastamos muito pouco da nossa vida com os livros bons. Se dedique a isso no dia do Senhor especialmente. E saboreie a Escritura de forma muito especial. Experimente a Escritura por meio da oração, por meio da leitura, por meio da meditação, por meio do compartilhar. Lembre-se que quando você lê a Escritura, você tem o Senhor de fato falando com você. Quando você lê a Escritura, você tem uma tomada que quando você coloca o dedo, você leva um choque. E que quando você está com o próprio Deus, por meio da palavra, todo o seu ser, ele é transformado. Por isso que o domingo, ele não é um dia que nós devemos nos entregar de forma muito profunda a, por exemplo, a recreações, e a nossa confissão fala isso. Nós não devemos tirar o domingo para descansar da forma como nós bem entendemos, mas da forma que o Senhor nos manda fazer, santificando-o. Para finalizar então, eu quero ler junto com você esse pequeno trecho de um livro do Joe Bick, que ele fala sobre santificação. O que é que nós precisamos fazer então diante disso? Que é avançar na relação com Cristo, com o Evangelho. De fato, guarde o dia do Senhor com fé em Jesus. Obedeça a lei do Senhor e saboreie a palavra do Senhor. Vamos ler então juntos essa parte? O agricultor piedoso semeia a semente, fertiliza e cultiva, é vivamente cônscio de que, em última análise, ele é totalmente dependente das forças externas para uma safra garantida.
Ele sabe que não pode fazer a semente germinar, a chuva cair ou o sol brilhar. No entanto, ele continua sua tarefa com incansável diligência, buscando de Deus a bênção e a compreensão de que se ele não fertilizar e cultivar, sua safra será, no melhor dos casos, insuficiente. Quem faz germinar o prazer no Senhor é o próprio Senhor. Não são as coisas dessa terra. Feche seus olhos, quero orar com você agora. Coloque seu coração diante de Deus, tendo em vista tudo isso que nós conversamos aqui. E questione o seu coração. Questione a sua alma, se de fato você tem feito uma feira da alma no dia do Senhor. Se de fato você tem experimentado essa vantagem que temos em Cristo Jesus, a vantagem de podermos, por meio da ação do Espírito, experimentar de forma profunda o dia do Senhor. Questione seu coração se você tem de fato amado ao Senhor. Se você tem amado Jesus Cristo. Questione seu coração se você tem obedecido à lei do Senhor como lhe é devido. E caso você não esteja, corra para Jesus. Questione seu coração se você tem saboreado a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E se não tiver, volte para Jesus.